A Bíblia conta sobre um gigante e você nunca percebeu. Está explícito e você passou voando dessa parte. Olha só, eu daqui a pouco vou te revelar de quem eu estou falando, mas veja bem o versículo que aparece em Deuteronômio. Ele restou dos remanescentes dos Refaim. Os Refaim eram um povo que estão associados aos Nefilim, os gigantes, e você já vai entender por quê. Sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon? Agora ouve bem. 9 côvados é seu comprimento e 4 côvados sua largura, de acordo com o côvado de um homem. Um côvado, no hebraico bíblico, se chama amá. Uma amá são 49 centímetros. Vamos arredondar meio metro. Quer dizer que a cama dele, de ferro, ela tinha 4,5 metros de comprimento e ela tinha uma largura de cerca de 2 metros. Existe esse personagem, ele aparece no Deuteronômio, eu vou te mostrar onde mais. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Og, o rei do Bashan. Aqui, nessa parte da Bíblia, o que aparece? Por que ele é tão importante? Porque o povo de Israel, antes da entrada de Israel, quando eles estão na beira de Israel, 2 tribos chegam e falam: Moisés, a gente não quer entrar em Israel. A gente tem aqui uma terra muito fértil, nós temos muito rebanho e essa terra é espetacular. Só que essa terra é de um povo chamado Bashan. E quem é o rei de Bashan? Nada menos do que Og, esse gigante. Explicitamente a Bíblia está falando que ele é gigante. Então, a Bíblia conta também que Moisés, ao saber com quem eles querem lutar, a Bíblia fala que Moisés temeu. Ele sabia que era um homem que tinha muita força e tinha algum mérito que a gente vai explicar daqui a pouco. Deus vem e fala para Moisés: Moisés, você não precisa temer, vocês vão ganhar a batalha. Ok, isso tranquiliza Moisés, mas a gente está falando de um homem que a cama dele, muitos comentaristas trazem por que a cama dele era de ferro, porque uma cama de madeira não suportava o peso dele, a força dele, os músculos dele. Então você está falando realmente de um gigante, quase um ser humano, mas quase um monstro. Aonde aparece a primeira vez na Bíblia a ideia de Og? Aqui a gente está vendo que ele é o rei do Bashan. A gente tem um Midrash. O Midrash é parte da tradição oral. E você já aprendeu comigo em muitos vídeos que sem tradição oral você é um ignorante da Bíblia. Porque você não sabe o que é as franjas que estão escrito, você não sabe aonde que tem que fazer a circuncisão, nem está escrito a palavra circuncisão, está escrito pacto da palavra e assim por diante. Você não entende nem as histórias bíblicas, nem conceitos de nada, você não sabe o que é o sábado, o que é o Shabat, porque você não sabe como guardar e todos os trabalhos que estão ligados a ele, e a lista é infindável. Sem tradição oral, ninguém entende nada da Bíblia. Como é que você vai entender que Deus, no segundo dia, ele separa as águas? Quando é que foram criadas as águas? Se antes da criação está escrito que o Espírito Divino estava sobre as águas. Então que coisa é essa? Estava em cima das águas. Quer dizer que já existia água e depois estava falando. Então, sem tradição oral, você não entende. Agora volta comigo. Onde a primeira vez que a gente vê essa figura, a primeira vez que é quase explícita, depois eu vou te trazer um midrash fantástico, é quando acontece uma batalha. Uma batalha que ela é quase uma guerra mundial. 4 povos contra 5 povos. Isso aconteceu na época de Abraão. Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. Em hebraico bíblico, Lot. Lot resolveu, infelizmente, viver em Sodoma. Antes de Sodoma ser destruída por Deus por conta dos seus pecados, acontece que há uma batalha de 4 reis contra 5 reis, inclusive Sodoma, onde vivia Lot, e os 4 reis saem vitoriosos. E eles pegam Lot como uma das pessoas que vai ficar lá como uma pessoa sequestrada da guerra, e agora isso chega até Abraão. Mas como é que Abraão sabia
que o seu sobrinho Lot foi sequestrado, que o seu sobrinho Lot, que estava em Sodoma, perdeu a batalha. Não existia meios de comunicação, não existia jornal, como é que ele vai saber? A Bíblia, curiosamente, faz questão de falar para a gente, Vayavô Hapalit, veio o sobrevivente. Mas calma aí, quem é esse sobrevivente? Será que a gente está falando de um sobrevivente da guerra? Um outro sobrevivente de outro episódio. É uma coisa simplesmente fascinante, eletrizante, que agora daqui a pouco vai tudo ficar claro na sua vida. Então o que acontece? Na verdade, esse Palit que veio contar Abraão, sabe o que aconteceu com o seu sobrinho? Ele foi sequestrado, você é o único que pode salvá-lo. Realmente, Abraão, o versículo seguinte, no livro de Gênesis, fala que Abraão foi, junto com seu servo Eliezer, juntou mais 318 homens e foi lutar para resgatar o seu sobrinho. E ele ainda teve sucesso, uma coisa espetacular, tá? Porque Abraão, com um exército não treinado, uma espécie de guerrilha, ele consegue fazer um ataque surpresa contra 4 reis que venceram 5. E ele vence a batalha, uma coisa espetacular. E ele agora consegue resgatar Lot. Mas quem é então esse Palit? Quem é essa pessoa que foi o sobrevivente que contou? Diz o Midrash, exatamente Og. Então você pensa, poxa, então ele é uma pessoa muito boa, né? Ele foi contar para Abraão. Saiba que as intenções dele não eram tão boas assim. A Bíblia conta pra gente explicitamente que a esposa de Abraão, Sara, era muito bonita. E Og ficou de olho nela. Então ele decide o quê? Poxa, eu vou contar isso para Abraão, eu sei que ele vai querer lutar, só que ele não tem chance contra 4 reis poderosos. Ele vai morrer na batalha e eu vou desposar Sara. Tudo vai ser uma maravilha como são os meus planos, só que não aconteceu. Então ele veio, ele conta para Abraão e no final das contas Abraão ganha a batalha. Então essa aqui é a segunda vez que a gente está ouvindo de Og, só que eu comecei do Deuteronômio porque lá está escrito explicitamente. Og era um gigante. E a primeira vez que a gente ouve gigante é onde? No começo do Gênesis. No começo do livro de Gênesis está escrito que existiam os gigantes e eles viram as mulheres daquela geração e eles cometiam adultérios, faziam pecados e Deus resolve trazer o dilúvio. Então existiam os Nefilims, que a gente tem um ótimo vídeo no canal também sobre esse tema, só que eles foram destruídos no dilúvio. Mas vamos voltar ao versículo que eu acabei de falar para você. Vayavô Hapalit, e veio o sobrevivente. O Midrash conta algo espetacular. Quem é o sobrevivente? O sobrevivente é Og. Og sobreviveu ao dilúvio. A gente daqui a pouco vai falar um pouco, caramba, então quanto tempo ele viveu? Que coisa espetacular. Calma, a gente chega lá. Mas antes vamos entender isso. Está escrito no Midrash explicitamente o seguinte: Og, ele viu que o dilúvio estava chegando e ele viu que existia uma arca e ele não estava dentro dela, ele vai morrer. Ele conseguiu se agarrar do lado de fora da arca. E ele grita para Noé, Noé, por favor, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu estou arrependido, eu vou ser uma pessoa boa, por favor, Noé, me salva. Me salva, eu não quero morrer afogado. Toda a humanidade, toda a criação do Eterno está sendo apagada, destruída, tenha piedade. E ele conseguiu tocar no coração de Noé. E Noé fez, através de uma janela na arca, que a Bíblia fala sobre essa janela, ele faz lá um canal, né, para alimentar a Og durante todo aquele tempo do dilúvio. Então ele alimenta Og com um compromisso. Você vai trilhar uma boa trilha, você vai agora no caminho de Deus, porque é por isso que eu estou te salvando. Og prometeu, Og não cumpriu. Mas agora você entende por que a Bíblia fala veio um sobrevivente. Não é simplesmente um sobrevivente da batalha dos 4 reis contra 5. A gente está falando de um sobrevivente dos Refaim, um sobrevivente dos Nefilims, um sobrevivente que era um gigante e foi a única pessoa, além de Noé e sua família, que sobreviveu ao dilúvio. Agora você está perguntando, mas calma aí, então quanto tempo passou? Realmente a gente tem 10 gerações de Noé até Abraão.
São 10 gerações que separam esses dois personagens bíblicos. Para quem não sabe, também são 10 gerações, de Adão até Noé. Noé acabou não conhecendo Adão, mas foi por pouco. Agora vem Noé, a gente conta 10 gerações. Se a gente fala que cada geração era cerca de 20 anos, então até Abraão, a gente está falando então de uma idade avançada, apesar de que para aquela época a gente sabe que existiram muitos personagens bíblicos que viveram muitas centenas de anos. Então a gente está vendo que Og, por algum motivo, ele teve esse mérito, tá, de ter uma longevidade até Abraão. Agora, de Abraão até Moisés, faz essa conta comigo. Abraão, uma geração. Depois você tem outra geração que é Isaac, outra geração que é Jacó. A próxima geração são as tribos. Vamos contar aqui a tribo de Levi. Levi teve um filho chamado Amram, estamos na 5ª geração. E Amram teve um filho chamado Moisés, é a 6ª geração. Em outras palavras, de Noé até Moisés, a gente está falando de cerca de 16 gerações. Se a gente faz essa conta de cerca de 20 anos, então a gente chega a uma idade de aproximadamente 320 anos. Isso pode ser que ele nasceu um pouco antes, então tinha 340, 350 anos, e realmente o Midrash fala que, pelo mérito de que Og falou para Abraão que o sobrinho dele tinha sido sequestrado, vai salvá-lo, mesmo que as intenções dele não eram boas, ele acabou sobrevivendo e ganhando uma vida longa. Na batalha contra o povo de Israel, que a gente acabou de contar, a batalha quando a tribo de Rubens, a tribo de Dan, resolveram ficar do lado de fora de Israel, inclusive Moisés acaba criticando eles, então eles vão ter uma batalha contra o povo de Bashan, mas com um rei perverso, forte, gigante, muito poderoso. Não era à toa que Og botou lá o seu reinado. Sabe por quê? Os povos da terra de Canaã já tinham sido avisados. Eles sabiam da promessa divina que essa terra vai ser para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles falam, a gente não quer sair daqui. Então, antes desse povo entrar na terra de Israel, vamos colocar outros povos que possam eventualmente proteger a gente vai pagar para eles. Ninguém melhor para proteger do que um gigante chamado Og. Então ele se colocou estrategicamente logo na travessia do povo de Israel para dentro da terra de Israel, é lá que ele estava. Então, o povo de Israel, por ele, poderia ter passado tranquilamente, não queria guerra. Aí teve esse episódio que as duas tribos queriam essa terra, então sim, vai ter uma guerra, e o próprio povo de Bashan também queria essa guerra porque eles tinham ódio do povo de Israel. Acaba que Og, ele tem um objetivo, ele fala, se eu destruir Moisés, se eu matar Moisés, eu vou conseguir tirar a força do povo de Israel. Então, na verdade, há um duelo entre Og e Moisés, os dois reis, o rei de Israel e o rei de Bashan. Og, ele acaba levantando uma pedra muito grande, uma espécie de um monte pequeno para jogar em cima de Moisés e assim acabar com a vida do maior justo de todas as gerações. Só que Deus nesse momento, é claro, estava do lado de Moisés, já tinha avisado ele para não temer nenhum mérito que ele teve. Acabou o momento da vida de Og. Deus faz com que o pequeno Moisés, comparado, tá, a Og, ele vença essa batalha, vença essa luta, e dessa forma o povo de Bashan vê que o seu rei acaba morrendo. Então eles também perdem a força, perdem o entusiasmo, o povo de Israel consegue conquistar e realmente essa terra passa a ser da tribo de Rubens, da tribo de Dan, e também Moisés fala metade da tribo de Menassés vai viver lá. Então a gente vê que a Bíblia, ela sim fala que houve uma época que existiram pessoas que eram gigantes. Inclusive, existem achados arqueológicos de esqueletos humanos que correspondem a pessoas que são gigantes. E agora você está entendendo que quando a Bíblia fala na geração pré-diluviana, tá? Antes da geração do dilúvio, que existiam pessoas que eram gigantes, e a gente até viu que parte deles conseguiu existir até depois, é um fato, e até a Bíblia faz questão de te contar.
Olha, eu vou te mostrar o tamanho do que era um gigante daquela época. Não era normal ter pessoas com essa estatura, com essa força, mas existe uma mensagem aqui muito forte também, muito poderosa. Uma lição que mais tarde o povo de Israel vai passar por ela novamente, com Davi e Golias. As pessoas, quando vem uma pessoa muito forte, muito poderosa, elas pensam, eu estou perdido, eu não tenho o que fazer. O povo de Israel, na época do rei Davi, na verdade, antes disso, na época do rei Saul, eles estavam em guerra contra os filisteus e tinha um gigante chamado de Golias que ele vinha e ele amaldiçoava o nome de Deus, amaldiçoava o povo de Israel e ele falava, ao invés da gente lutar, dois povos, vem uma pessoa aqui enfrentar, vem me enfrentar. E os soldados de Israel temiam ele, porque eles estão vendo a força física. Quem vê através dos olhos da realidade divina, o único que consegue fazer é o pequeno Davi, que ao invés de ir armado e completamente protegido, o rei Saul fala para ele colocar as suas roupas, as suas vestes, o seu escudo, e não cabe direito, Davi nem consegue colocar direito e fala, quer saber de uma coisa, rei Saul? Deixa isso aqui para lá porque não vai funcionar comigo. O que ele leva? Ele leva uma espécie de um estilingue, tá? Não é exatamente isso, 5 pedras contra um gigante, com armadura, com uma espada enorme, mas ele fala isso em todas as letras, todas as palavras para ficar claro, para aquela geração, para o povo de Israel, para os filisteus e para a gente. Ele fala, pessoal, essa batalha não vai ser ganha por mim, não são corpos, são almas. Existe uma força divina que ela é maior e mais forte do que qualquer força material. Então, com 5 pedras, o pequeno Davi acaba derrubando, matando o Golias, acaba depois pegando a espada dele e decapitando ele, mostrando exatamente que Deus é muito mais forte se você está do lado certo. E é o que aconteceu com Og. Ele parece forte, ele parece poderoso, e é verdade, mas isso é no lado físico. Espiritualmente, Deus falou, vocês estão muito mais fortes, eu estou do lado de vocês. Então, não tem como não vencer essa batalha. Então, existe aqui, além dessa fantástica história bíblica, um ensinamento muito grande. Às vezes a gente pensa que tem um desafio físico, que ele é intransponível, mas se você sabe que se você está do lado do eterno, então na verdade você é muito mais forte do que qualquer obstáculo físico que possa existir.